fui no médico, né? E deu diabetes. Né? Eu passei a seguir o regime, mas eu descuidava do regime. Quando eu me sentia mal, eu seguia o regime. Quando se sentia bem, abandonava de novo. Foi quando a infecção pegou no calcanhar e minha glicose não baixava de jeito nenhum. 600 e pouco, 700. Estava me dando fraqueza, o processo de muito vômito, qualquer coisa que eu comia eu estava começando a vomitar e o suor, porque eu suava demais. Segundo os médicos, quando eu cheguei ao hospital, disseram que eu estava com gangrena úmida, que eu corria até o risco de perder o pé. Diabetes é tão comum que você pergunta para o amigo, como vai sua mãe? Ele responde, tá ótima, só o diabetes um pouquinho descompensado. Ótima? Na verdade a mãe dele está mal. Diabetes descompensado prejudica a visão, o funcionamento dos rins e a circulação do sangue. É uma das principais causas de derrame cerebral, ataque cardíaco, insuficiência renal e amputação de membros. Wolff descobriu que tem diabetes há 12 anos, mas nunca se preocupou muito com as consequências da doença. Coisas que eu não posso mais comer, por exemplo, manteiga, por exemplo, catupiry. Pizza para mim não é nem alimento, pizza é oxigênio. Porque nós somos muito movidos à televisão. A gente gosta muito de ver televisão e para acompanhar ou faz um balde de pipoca ou então pega aí uma caixa de chocolate, de bombons e tal, e enquanto vai vendo o filme vai detonando tudo. Infelizmente, isso foi ao longo de muitos anos, né? Eu tinha constantemente, um problema de muito suor e vômito. Bom dia, bom dia, bom dia. Minha reação foi procurar um gastroenterologista, porque como eu vomitava, eu achava que eu tinha um problema no estômago. E procurei um gastro, ele pediu uma série de exames. Quando eu levei os exames para ele verificou que o problema não era gástrico. Ele estava com uma glicemia de 610. Imediatamente ele falou, você deve estar com problema de diabetes. O diabetes é uma doença traiçoeira. É possível viver muito tempo com níveis elevados de açúcar no sangue sem nenhum sintoma. Mas quando os danos se instalam, são irreversíveis. O diabetes levou o Regis à insuficiência renal. Por causa dela, 3 vezes por semana, Regis precisa passar 4 horas ligado à máquina de hemodiálise, que faz o papel de rim artificial para eliminar as impurezas da corrente sanguínea. 19, tá bom. Quando você descobriu que estava com diabetes? Em 2003 eu sofri um acidente de moto. Tive uma quedinha leve, fui para o hospital, tomei 3 pontinhos no calcanhar. Fizeram raio-x da minha mão e do meu pé e me mandaram embora para casa. 5 dias depois eu tive uma parada respiratória dentro de casa. Em casa? É. Aí dei entrada novamente no hospital. Aí constataram que meu pâncreas tinha sido fissurado e uma parte do meu rim tinha sido esmagado. O acidente provocou um traumatismo grave no pâncreas, o órgão que produz a insulina. Sem insulina, a glicose se acumulou no sangue de Diogo. Ele ficou com diabetes. Poucos dias de excesso de açúcar no sangue foram suficientes para que o ferimento no pé infectasse. O diagnóstico então foi feito na sua segunda estadia no hospital, né? Na primeira já foi constatado que minha glicose estava muito alta, 600 e pouco, 700. Muito alta. E não conseguiam controlar ela. Aí quando eu cheguei no outro hospital, foram abrir o curativo, a infecção estava muito grande no meu calcanhar. Aí eles já tiveram que cortar meu calcanhar todo e o osso ficou de fora. Foi quando a infecção pegou no calcanhar e minha glicose não baixava de jeito nenhum. Aí quando pegou no osso, tiveram que amputar a perna, porque se continua ela ia subir mais e eu perdi o joelho também. A perda de sensibilidade nos pés é um problema sério no diabetes. A pessoa se machuca e nem percebe, porque o excesso de açúcar no sangue ataca os nervos, prejudica a inervação. Se o machucado não dói, você não cuida dele. Demora para cicatrizar, infecciona. Nos casos mais graves,
o pé e às vezes até a perna precisam ser amputados. Boa tarde. Como em outros casos de diabetes, a sensibilidade dos pés de Wolf diminuiu. Ele machucou o pé e não percebeu. A ferida não cicatrizou. Não tenho sensibilidade, eu não sinto dor. Então, se eu me machuco no pé, eu acabo achando que eu não tenho nada, porque eu não sinto dor. Eu acabei machucando o dedão esquerdo. Eu não dei muita importância, 3 dias depois a coisa realmente tinha se complicado, porque inflamou. Segundo os médicos, quando eu cheguei ao hospital, disseram que eu estava com gangrena úmida, que eu corria até o risco de perder o pé. Eu sabia de ouvir falar, de ler alguma coisa, mas eu não sabia da seriedade da coisa. Obviamente eu não sabia que era tão sério e que poderia progredir tão rapidamente. Foi depois de 76. Eu morava lá em Golpoúva, lá no anel viário. E na Via Dutra, perto da Philips, ali tinha um restaurante chamado Gauchinho. Um dia, uma tarde, não tinha o que fazer, eu resolvi ir até lá. E no caminho eu me senti mal. Voltei para casa e no dia seguinte fui no médico, né? E deu diabetes. Né? Eu passei a seguir o regime, mas eu descuidava do regime. Quando eu me sentia mal, eu seguia o regime. Quando me sentia bem, abandonava de novo. Eu fui tomar café, levantei, acordei e eu não vi o copo. Aí eu percebi que eu não estava enxergando nada, quase nada, né? Aí eu começou a diminuir gradativamente a vista. Anos de diabetes mal controlado danificaram os vasos sanguíneos dos olhos de Castelo. Ele teve o que chamamos de retinopatia diabética e perdeu a visão. O diabetes atracou primeiramente a minha visão e realmente me causou um prejuízo danado. Por muito tempo eu fiquei praticamente sem fazer nada, né? Me aposentei, parei de trabalhar, eu não tinha condição de sair de casa sozinho, né? Eu passei um período muito complicado, principalmente o primeiro ano para mim foi um dos mais difíceis, né? Para me recuperar, porque eu sempre me senti uma pessoa saudável, que nunca tive problema, de repente eu tenho que fazer um tratamento desse. E foi uma coisa muito radical, para mim foi muito forte. Mas aos poucos eu fui começando a me recuperar. Eu fui começando a me restabelecer, a me manter mais firme, mais forte. Fui entendendo como é que o processo funciona. Quando a pessoa, por um acaso, tiver diabetes, ela apresenta uma diminuição da sensibilidade nas extremidades, tanto nas mãos quanto nos pés. Isso ocasiona o quê? A dificuldade de reconhecimento dos pontinhos braille, que são bem pequenos. Vaga. Não é vaga. Então, aí o processo é mais lento, mas não é impossível. A primeira linha, você já vai para a linha de baixo. Vamos lá, vai. Qual é a primeira letra? Eu era para estar deprimido, eu era para estar, né, e não estou. Eu trabalho bastante, eu ando bastante. Eu já publiquei o 3º livro, vou publicar o 4º. E eu acho que isso um pouco se deve ao otimismo, né? Eu não quis me entregar. E isso que eu digo aos diabéticos, né? Não fiquem preocupados, dá para viver muito bem com diabetes, né? Enquanto fazia fisioterapia por causa da amputação, Diogo foi convidado a participar de um time de para-atletas. No mesmo ano, entrou para a seleção brasileira. Dos títulos que você já ganhou como atleta, qual foi o mais importante? Parapan do Rio. Com a minha família toda assistindo, aí a gente foi campeões e conseguimos a vaga para a Paralimpíada, a primeira Paralimpíada do voleibol.